Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Atos capítulo 13, nós iremos ler do verso de número 4 ao verso de número 12. Atos capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 12. O texto diz assim: Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhe Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Oremos mais uma vez. Altíssimo Deus, mais uma vez, reverentemente, nos colocamos diante de Ti, para suplicar da Tua graça, para suplicar que fales, ó Deus, conosco, e que em nome de Jesus, a Tua palavra alcance os nossos corações de tal forma como nunca antes. De tal maneira, Senhor, que ao absorvermos o entendimento que emana dela, vinda misericordiosamente do alto dos céus, possamos, ó Deus, ter uma vida diferente, responder ao chamado, à vocação, à pregação do Evangelho. Oramos, ó Deus, no nome de Jesus somente. Amém. Queridos, hoje, aliás, domingo passado, iniciamos a série de pregações a partir das viagens missionárias, as famosas viagens missionárias do apóstolo Paulo, não somente, obviamente, do apóstolo Paulo, mas do apóstolo Paulo e Barnabé, aquela companhia que avançou para a pregação do Evangelho. Então, nós vimos no primeiro domingo dessa série, dentro da série Nasce uma Igreja, nós vimos ali uma igreja missionária, uma igreja organizada, a igreja de Antioquia, não é? Então, veremos um pouco mais como o Espírito Santo chama, capacita, sustenta e avança com a sua missão. Perceba, o Espírito Santo chama,
capacita e faz com que o nome de Jesus avance, que a pregação do Evangelho avance. Não é? Nós precisamos relembrar que o Espírito Santo não é uma energia que paira pelo ar. O Espírito Santo não está em todas as coisas, como ensinam os místicos evangélicos. O Espírito Santo não é uma energia que toma as pessoas de uma forma e chacoalha ela de um lado para o outro e faz o que bem quer, como se fôssemos marionetes. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é o próprio Deus. Há quem diga que, com muita razão, que este livro deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque percebemos do início ao fim o Espírito Santo conduzindo a história da pregação do Evangelho. Não somente em Atos 2, que é o texto mais famoso, talvez, do livro de Atos, né, com aqueles eventos espetaculares, mas principalmente na condução, na conversão, na transformação do coração das pessoas. O Espírito Santo vai conduzindo a sua igreja conforme lhe apraz. Veremos também como o Evangelho avançou a despeito das dificuldades que foram surgindo. E como uma igreja organizada, focada ali na missão de propagar o Evangelho, uma igreja efetivamente missionária, sendo fiel ao seu Senhor, fiel à pregação do Evangelho, o verdadeiro e puro e simples Evangelho, pode fazer grande diferença na vida das pessoas, na vida de uma sociedade, na vida tanto particular, individual, como coletivamente falando. Nós vamos perceber ainda que uma igreja como essa que é retratada aqui, a igreja de Antioquia, está longe de ser uma igreja perfeita. No entanto, traz lições para que nós aprendamos. Sendo assim, vejamos, nasce uma igreja, mas agora nasce uma igreja missionária, certo? Então, a partir do verso de número 1, né, nós vimos quem são os líderes dessa igreja, onde fica essa igreja, quem são os líderes dessa igreja. Vamos relembrar de forma rápida, para a gente não se esquecer. A igreja relatada aqui, como eu disse, né, é a igreja de Antioquia. Mas não confunda, nós vamos ver, não existe somente uma cidade chamada Antioquia. Existem pelo menos 3 que vão ser citadas aqui. Eu estou puxando pela memória: Antioquia da Pisídia, Antioquia da Síria. Por que isso acontecia? Porque um determinado imperador romano tinha o costume de ficar homenageando o seu pai, Antíoco Epifânio, por onde ele passava. Ele colocava o nome das cidades de Antioquia, fazendo referência ao seu pai. Mas a grande questão aqui é que essa aqui é a igreja de Antioquia, somente Antioquia. Depois, mais à frente, nós vamos ver essas outras aí que vão surgir. Então, vemos a igreja de forma organizada e intencionalmente planejando a missão estrangeira. Ela entendeu o seu chamado para se organizar e sair para a pregação do Evangelho. E assim, nós podemos perceber algumas lições importantes para amarrar essa primeira parte, do verso 1 ao verso 3, com a segunda parte, que vem do 4 ao 12. Então, percebemos que foi a ação de uma igreja específica, a igreja de Antioquia. Não foi um movimento isolado por indivíduos. Geralmente, pessoas que saem isoladamente, de forma rebelde, dizendo que importa é o meu Deus e o que eu vou fazer, e eu deixo tudo isso para... Geralmente, isso não dá certo, porque o trabalho de expansão do Evangelho foi dado à igreja, certo? Eu não estou dizendo com isso que uma pessoa desejando sair para pregar o Evangelho não faça. No entanto, nós precisamos entender que essa missão é da igreja. E quando você tem o respaldo da igreja, quando você tem o apoio da igreja, o Espírito Santo age
e faz com que as coisas avancem conforme o Senhor quer. Consegue entender a diferença? É muito comum hoje nós vermos pessoas que discordam uma da outra, racha a igreja e começa uma outra igreja. E percebemos uma espécie de migração de evangélicos. Não é, poxa, abriu uma igrejinha aqui, não foi? Aqui atrás, mês passado, olha como está lotado. Aquilo ali é crente migrando, crente rebelde, sabe? Briga na outra, aí vai para aquela outra. Brigou lá, ele sai e vai para outro lugar. Ele não se conteve, brigou ali também, ele se cansa desse negócio. O que ele faz? Vou abrir a minha própria igreja. Deus não abençoa esse tipo de coisa. Recentemente, tivemos, pelo menos eu percebi, por ser objeto do meu estudo, eu percebi um movimento interessante aqui na Itajuípe. Uma igreja simplesmente, do nada, apareceu com um salão grande, bem iluminado, equipamentos, tudo muito bonito, aqui na Itajuípe. E eu passei num final de semana, estavam pintando, no outro já estava completamente lotado, os carros atrapalhando o trânsito, aquela coisa que só crente faz. E quando eu passei no final de semana seguinte, abarrotado de novo, aquela coisa, um monte de gente, falei, louvado seja Deus, o evangelho tem que avançar mesmo. No mês seguinte, tinha uma farmácia no lugar. E eu fiquei pensando, o que aconteceu? E meu coração apertou e eu pensei, infelizmente, mais um desses movimentos que passam como o vento. Cresce rapidamente e tem migração de irmãos de outra igreja. Fazem-se excursões de outras igrejas irmãs, para encher esse lugar. Porque culto só é culto se for lotado, se for cheio. Porque o pregador gosta de falar para grandes multidões e se esquece da simplicidade do evangelho. E que nós nunca seremos maioria no mundo. A bem da verdade, só seremos maioria, queridos, quando Jesus voltar. Porque todos aqueles que não serviram ao Senhor, não entregaram suas vidas ao Senhor, ficarão pelo caminho. E serão destituídos completamente da terra e endereçados ao inferno, perecerão por toda a eternidade. Além disso, uma igreja missionária, uma igreja firme, é inspirada pelo Espírito Santo. Vocês viram aí no verso de número 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Quem foi que separou? Quem foi que estava conduzindo? O que o povo estava fazendo? Orando e jejuando. E nesse processo, nesse caminho, o Evangelho vai avançando, porque o Espírito Santo inspira a obra missionária. O Espírito Santo faz com que a palavra de salvação avance. Não é indivíduo. Não é nenhuma obra específica, rebelde, mas sim obra do próprio Deus. Outro aspecto, não foi resultado da perseguição. Algumas pessoas vão dizer que o que está faltando na igreja é que a igreja precisa ser perseguida para que ela avance. Irmão, pelo amor de Deus, não faça isso não, nem fale isso. A igreja não precisa de perseguição. E aqueles que falam isso não sabem o que é perseguição, nunca passaram por perseguição. Porque é uma forma equivocada de pensar. O evangelho avança com ou sem perseguição. E não precisamos pedir a Deus que Deus traga perseguição. Pelo contrário, a Escritura nos orienta a pedir paz, a orar pelos governantes para que tenhamos paz. E nessa paz, ainda que momentânea, o evangelho avance. É fato que o relato bíblico mostra que quando aconteceu aquela grande perseguição, o povo teve que fugir. Mas muita gente deixou marido morto, filho morto, esposa morta, irmão, família, bens e tudo. Você quer passar por isso? Obviamente que não. O Espírito Santo, queridos, conduz a pregação do Evangelho
e vai ressaltando, exaltando o nome de Cristo pelo caminho. E por último aí, os líderes foram chamados por este Espírito Santo de Deus. O texto diz, claro, o Espírito Santo diz, não sabemos como, provavelmente através de forma profética, como a gente viu no início aqui, que havia na igreja profetas e mestres, né? De alguma forma o evangelho chegou a essas pessoas, e essas pessoas foram conduzidas por essa mensagem do Espírito Santo, e esse evangelho foi impelindo-os a avançar, e recebendo essa notícia, entenderam, o Espírito Santo quer que nós separemos os nomes que eles vão dizer aí, Barnabé e Saulo. Tudo isso nós vimos e aprendemos no último domingo. Mas quem eram esses homens? Quem era esse time, né, que aparece aqui? Desses 5 nomes que aparecem, 2 são separados especificamente. Então, o primeiro, Barnabé, que é considerado aí um dos líderes cristãos, talvez um dos maiores naquele momento, né, e mais importante líder. Temos também aí Simeão, o judeu, né, que sabemos pelo nome. Esse é um nome hebraico, né? Talvez o sirineu que carregou a cruz de Cristo. Lembra aquele homem quando Jesus está na reta final para chegar ao Gólgota, ele não consegue continuar e os soldados romanos determinam que aquele homem carregue a cruz. Talvez fosse esse aqui, porque era Simeão da região de Cirene. Temos outro também, Lúcio de Cirene, talvez um dos fundadores da igreja. Depois nós vemos aí um tal de Manaém. O nome também em hebraico, Manaém, vai apontar para para uma característica específica. O nome dele significa filho da consolação, aquele que consola, aquele que está perto. E este foi criado aos pés de Herodes, provavelmente do mesmo jeito que José foi criado no Egito, sabe, ao lado do faraó. Os estudiosos vão dizer que esse termo aqui, colasso, né, significa basicamente isso. Aquele que estava do lado, aquele que cresceu na corte, juntamente com Herodes. E, por último, aí, o famoso Saulo, o que viria a se tornar o maior teólogo de todos os tempos, que nós conhecemos, o apóstolo Paulo. Então, essa base missionária estabelecida, e isso é importante que nós saibamos, né, que a pregação acontecia em várias frentes de trabalho. A igreja estabelecida com esse foco em ser missionária, envia vários missionários. Nessa parte do livro aqui, a gente vê, aprove ao Senhor que somente fosse registrado de uma forma mais, vamos dizer assim, que aparecesse mais as obras de Barnabé e Paulo, certo? Mas, com certeza, o evangelho avançou por mãos de muitas pessoas. E é interessante perceber isso, porque, geralmente, quando a gente conhece uma igreja muito grande, por exemplo, uma igreja com 50 anos de história, como é a nossa igreja do Itaim Paulista, nossa igreja mãe. Vocês têm noção de quantas pessoas já passaram por ali? Quantas famílias já conheceram o evangelho, foram convertidas e foram enviadas para o mundo? A gente brinca que a igreja do Itaim é uma igreja que forma pastores, não é? Então, desde a minha época, eu conheci 4 pastores que passaram por lá e saíram de lá, que entenderam o chamado vocacional ali. Mas muita gente passou. Mas se nós chegarmos hoje lá, especificamente hoje, encontramos aquela construção, aquele belíssimo prédio, louvado seja Deus por isso, a igreja do Itaim merecia pela sua história e seriedade de pregação do evangelho, nós podemos olhar e dizer assim, caramba, o pastor aí, teve sorte, hein? Trabalhou, esse pastor é o cara. Mas aí a gente ignora os últimos 40 anos de pessoas que vieram. Obviamente que nós não estamos falando do trabalho
do meu pastor Maxwell, mas estamos falando da pregação do Evangelho e como o Evangelho avança, não é? Com José, Maria, João, Joaquim e muitos outros que durante a história avançaram com a pregação do Evangelho. Eu tenho o privilégio de conhecer uma das famílias fundadoras, a família do presbítero Antônio de Carvalho. Eu tenho o privilégio de conhecer outras famílias que estavam ali desde o início. Na formação, o primeiro conselho lá, o presbítero ainda está vivo. E a gente pode, eu particularmente, quando converso com ele, eu gosto de ouvir ele e as suas histórias. Um cantor de mão cheia, cantor muito, tocando seu violãozinho lá, pregando o Evangelho nas praças do Itaim Paulista e muitos outros bairros adjacentes. Hoje, membro da Congregação Presbiteriana de Vila Aimoré. Muitas pessoas, queridos, anunciaram o Evangelho, não somente esses que nós estamos relatando. No entanto, o texto fala basicamente destes, então foquemos neles. Pois entendemos que somos chamados para anunciar o Evangelho, somos chamados para ser igreja. Em todos os lugares que o cristão está, ali tem uma igreja. Um irmão e outro reunido formam uma igreja em adoração e em serviço ao Senhor. E Deus nos chamou para sermos esse organismo vivo, pulsante, que caminha anunciando o Evangelho, cada um com o seu dom. Um com o dom de administrar, outro com o dom de ensinar, com o dom de pregar, com o dom de cantar, mas todos unidos por um único dom, do qual o Espírito Santo nos conduziu, que é o dom da evangelização, do anúncio do Evangelho, o anúncio da salvação em Cristo Jesus. Mas tem uma questão: com a evangelização, a verdadeira evangelização, não esse outro evangelho, como diz Paulo escrevendo aos Gálatas, não essa água com açúcar que é oferecido nas redes sociais e em muitos lugares, infelizmente, pelo mundo afora. Mas o verdadeiro evangelho, quando anunciado, que não é uma mensagem de simplesmente solução de problemas, não é simplesmente o desejo de melhorar a sociedade, não é o desejo de levar marmita, de entregar cobertores, de dar uma água nesse tempo quente, mas o verdadeiro evangelho é Cristo anunciado como único e suficiente Salvador, e este sim resgata o pecador do inferno e o conduz à vida eterna. Este evangelho, quando pregado, causa rebuliço. Algumas pessoas ficam maravilhadas, de forma estranha, quando vem a ação do demônio na vida das pessoas, sabe? Ele lê na Bíblia e gosta de ler essas histórias que Jesus ia passando e um demônio saltou e... É claro que os demônios vão se revirar, vão aprontar, vão querer destruir, vão querer matar, vão querer roubar. Era o próprio Deus caminhando sobre a face da terra. Ele mesmo caminhando sobre a terra, encontrando a ação do inimigo, ele mesmo repreende, ele mesmo manda embora, ele mesmo cura as pessoas, ele mesmo dá vida, ele mesmo abre os olhos, toca em seus corações para que haja verdadeira conversão, livrando as pessoas das mazelas e da dor que o pecado nos traz. Percebeu a diferença? De um lado, nós temos aqueles que ficam, venha para Jesus, e Ele vai resolver seus problemas. Queridos, isso não é verdade. Talvez, se você vindo para a igreja, você terá mais problemas. Sabe por quê? Porque agora, de posse da verdade, e é esse o sentido da verdade que liberta, que abre os olhos, da verdade que transforma as pessoas, não um jargão político qualquer, mas conhecer a verdade é conhecer Jesus. E conhecendo Jesus, nós temos uma transformação. Os seus olhos são abertos. Em alguns casos, literalmente. Como nós vimos hoje pela manhã, no Evangelho de João, capítulo 9, quando aquele homem cego de nascença passa a enxergar. Precisamos relembrar
que o anúncio do evangelho trará oposição. E por isso precisamos estar preparados para esta oposição. Vamos entender um pouco mais. A missão começa, e percebemos aí mais uma vez, a menção que Lucas faz sobre o Espírito Santo. Perceba, o Espírito Santo está agindo aqui o tempo inteiro. Ele não sai de cena, ainda que não vejamos, mas ele está ali agindo. Vamos entender um pouco mais. Verso de número 4. O texto fica muito claro e diz: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Nós vamos entender, irmãos, que a estratégia missionária, muitas vezes, era ir para locais estratégicos, cidades satélites, não é? Cidades específicas, para estabelecer uma base ali e dali o evangelho continuar. Nós vamos ver essa descrição aqui, por exemplo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, eles passaram pela Seleucia e foram em direção a Chipre. Aí o verso 5, chegados a Salamina, onde acontecem algumas coisas aí. E depois eles vão para Pafos, que é onde o evento que o texto se concentra aqui acontece. Mas antes de chegar lá, perceba que nós podemos afirmar da escolha desse local aqui, dessa base estratégica. O destino deles era Chipre, segundo o verso de número 4 aí. Mas por quê? Talvez por um movimento estratégico, porque Barnabé era de lá. Barnabé estava em Antioquia, fazia parte da liderança de Antioquia, estava lá na igreja, trabalhando, mas ele é natural de Chipre. Uma estratégia. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Capítulo 11, verso de número 19, olha aí. Então, só você virar uma página aí, ó, 11 e 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Ou seja, Chipre já havia sido alvo de evangelismo. Quando? Quando da dispersão, quando houve uma boa perseguição aqui. Então, o evangelho foi anunciado depois daquele evento terrível de Estevão, lembram? Em que Estevão é apedrejado. O evangelho começa, os irmãos começam a se espalhar e passam na Fenícia, em Chipre e Antioquia. Mas eles têm uma estratégia aqui, porque nós vimos no capítulo 11. Mas a grande questão aqui que a gente precisa relembrar é o evangelho avançando, estabelecendo bases nesses locais. Agora, esses trabalhos precisavam de corpo, certo? E nesse trabalho, como resultado do capítulo 11 aqui, Fenícia, Chipre, Antioquia, nós vemos uma igreja nascendo aqui, a igreja de Antioquia, certo? Que é a igreja do capítulo 13, onde nós estamos vendo. E agora eles saem dali e vão para Chipre. O Espírito Santo os envia novamente para Chipre. Por quê? Porque assim o Espírito Santo quis. Então podemos pensar aqui em estratégias humanas, pois Barnabé, como nós dissemos, era natural de Chipre. Certamente as conexões seriam maiores. Mas quem é que envia eles? Quem é que dá a chancela? Quem é que diz, vá para Chipre? O Espírito Santo. O versículo de número 4 deixa claro aí. Enviados, pois, pelo Espírito Santo. Vejamos a partir daqui algumas questões interessantes sobre esse momento. A primeira delas, queridos, é que a classe governante, que a gente vai ver logo em seguida aqui, ela tinha uma certa simpatia pelo o Evangelho. Não estou dizendo a favor do Evangelho, mas tinha uma certa simpatia, não é? A perseguição maior era com os judeus.
Obviamente que Roma tinha essa relação política com os judeus e queria manter paz com o judeu, de forma, obviamente, com estratégias políticas, porque sem revoltas, sem guerras civis, o governo vai avançando, o governo romano, não é? O Império Romano vai avançando. Então, era do interesse que houvesse aquela paz. Por isso, nós temos muitos líderes, governadores romanos, que são indicados por Roma para ir assumindo esses locais, certo? Como estratégia para avançar e conquistar aquela terra. Segundo, como o poder do Evangelho é superior aos poderes das trevas. Nós vamos ver isso também. Além de perceber esse primeiro aspecto, nós perceberemos também que o Evangelho é superior aos poderes das trevas. E, por último, vejamos aí a ascensão do apóstolo Paulo. Até então, Saulo, mas agora avançando cada vez mais. Verso de número 5. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. O anúncio nas sinagogas aqui, queridos, faz parte da estratégia, não é? Baseada na profecia de que primeiro ao judeu, certo? Atos capítulo 1, verso 8, e recebereis poder para anunciar o Evangelho, para que o Evangelho expandisse. Como? Onde? Na Judéia, Samaria, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, certo? A estratégia era ir, vamos dizer assim, queridos, às igrejas locais. O apóstolo Paulo vinha e ia para as sinagogas. As sinagogas daquele período seria mais próximo, não era... às vezes a gente tem essa sensação estranha de que as sinagogas eram como o templo no Antigo Testamento, o sistema sacrificial. Mas as sinagogas eram um tanto diferentes, seriam mais parecidas com o que nós conhecemos hoje por igreja, guardado, obviamente, as devidas mudanças aí que precisam ser feitas, né? Mas essa estratégia não é algo novo. Nós vamos perceber que era comum. Onde podemos ver? Folhei aí com a Escritura. Olha o que diz não somente as sinagogas, mas ir em direção ao judeu, sabe? Quando eles chegavam, eles procuravam os judeus para anunciar também. Iam anunciando a todo mundo, mas procuravam as sinagogas, os judeus, especificamente conduzidas pelo Espírito Santo. Olha só, no capítulo 13, o verso de número 14, para reforçar essa nossa tese, diz assim: mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, olha aí, outra Antioquia, lembra? Dirigiram-se a Perge da Panfilha. Perdão, irmãos, 14, capítulo 13, verso 14. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Eles foram para a sinagoga. Versículo 46, tem um encontro interessante aqui. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Paulo está falando aqui com os judeus, não é? E está deixando claro o que o que ele estava fazendo. Agora, o capítulo 14, verso de número 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Sinagoga de novo. Agora, o capítulo de número 16, verso 13. Olha só que interessante. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos as mulheres para que ali tinham concorrido. Um lugar de oração, falando as mulheres, certo? Agora, verso 17, versículo 1.
Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Verso de número 10, do 17. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga. Tem muitos outros, queridos, mas fiquemos por aqui para avançar na exposição. O mesmo que nós vamos encontrar nessa estrutura é basicamente um grupo ou uma dupla de evangelistas auxiliados aí por alguém. Num caso aí, nós vamos ver Paulo fazendo isso ao longo da sua jornada. Ele convida muitos rapazes para andar com eles, e ele já ia aprendendo. O mais famoso desse é Timóteo. Mas aqui surge outra pessoa, que também caminharam com eles. O texto diz: chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Queridos, não é informado se na Salamina houve conversões, não fala-se o que aconteceu na sinagoga, simplesmente o texto pula para João Marcos. Este aqui é João Marcos, aquele que vai dar um trabalho danado depois, faz Paulo e Barnabé brigar, que nós vamos ver mais à frente. Mas tem essa história tem um final feliz, já adianto para os irmãos. O mesmo João Marcos, que desiste da caminhada. Mais à frente a gente vai ver João Marcos voltando para Jerusalém. Eles estão indo, anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho, e o que acontece? João Marcos diz assim: olha, eu vou voltar. Não sabemos por quê, mas ele decide voltar. Os motivos que alguns vão dizer, por quê? Talvez por ser primo de Barnabé, talvez por não ter sido comissionado pelo Espírito Santo. Né? Quando a gente vê o Espírito Santo, separai-me a Paulo e a Barnabé, a gente vê o Espírito Santo falando, separai-me a João Marcos? Não, ele simplesmente conduz a Paulo e Barnabé apenas. Né? Então, talvez com situações particulares que o fizeram voltar. Seguindo, o verso de número 6, agora nos mostra que eles já estão em outro lugar. Desceram para Seleucia, passaram por Chipre, pararam em Salamina para pregar, e agora, verso 6, atravessando toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. E aqui começa aquela história que os irmãos, geralmente as pessoas mais gostam. Tem um mágico na história. Tem alguém assim, sabe, diferente. E perceba o que acontece aqui. O nome desse indivíduo, Bar-Jesus, o significado dele é filho da salvação, ou filho de Jesus. Olha que coisa interessante. O nome especificamente, traduzido de forma literal, vai apontar nessa direção. Mas nós temos alguém aqui que dá um trabalho miserável para os apóstolos. Perceba aí. Enquanto ele, que se chamava filho da salvação, mentia alegando ser profeta. Ele tinha uma posição de destaque. Ele ficava ali ao lado do governador, um governador importante, alguém que tinha poder. E ele praticava magia. Mas aqui, queridos, esse aqui não é um mágico que a gente gosta de ver de vez em quando, como o Mr. M, né? Ou como os japoneses que fizeram sucesso há uns 10 anos atrás, fazendo mágica. Não é isso. Aqui é especificamente bruxo. Pessoas envolvidas com magia negra. Pessoas envolvidas com práticas estranhas para um judeu, porque ele era judeu. O texto diz aí, não é? Um judeu chamado Bar-Jesus. E é interessante que essa prática era expressamente proibida. Nenhum judeu podia se envolver com esse tipo de coisa, mas você tem um judeu ao lado do governador que faz esse tipo de coisa. O governador, então, decide, por algum motivo, convidar
os apóstolos. Percebeu? Está aqui o cenário estabelecido. O governador tem uns pregadores aí pregando novidades. Vamos ouvir esses homens. Ao lado dele, nós temos um bruxo, alguém que fazia lá suas bruxarias, para dar conselhos, talvez, ao governador. E quando os apóstolos chegam, está ali estabelecida uma batalha. Então, este, que é chamado de Bar-Jesus, depois Elimas, que quer dizer mágico, né, basicamente, se opõe ao Evangelho. Olha o verso de número 7. Finalzinho do 6, né, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual... É interessante, gente, esse falso profeta aqui é muito significativo a gente perceber, porque lembre que eu falei que quando o Evangelho vai avançando, vão surgindo oposições. Vai aparecer um tal de Seva, depois lá na frente que a gente vai ver, certo? Vão surgir pessoas endemoniadas, vão surgir pessoas mentindo, vão surgir líderes romanos, líderes gregos, vão surgir líderes judeus. Muitas pessoas vão surgindo para tentar, de alguma forma, impedir o Evangelho de avançar. E, pelo que nós sabemos, experimentamos de forma bem prática, não deu certo, porque nós, hoje, fomos convertidos pelo Evangelho anunciado aqui, já nesse período, e que avançou para a Europa, para a América do Norte, para nascente América do Norte, e chegou até nós através de missionários. Verso de número 7, o qual estava com o procônsul. Procônsul é governador, tá? O líder lá, o líder político. Procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente, este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, certo? Então, nós temos aí um cenário estabelecido, verso 8. Mas opunha-se-lhe Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Entendeu o que esse filho do diabo está fazendo? Os apóstolos vinham, pregavam o Evangelho, falavam de Jesus, ele vinha e falava, olha, não é bem assim. Olha, talvez você precisa refletir sobre um aspecto. Eles estão inventando coisas. A Bíblia não é tão assim perfeita. Sabe, a Bíblia precisa ser ressignificada. A Bíblia precisa ser atualizada. Já ouviu esse discurso? Discurso vindo do inferno, que recentemente nós ouvimos aqui, na Zona Norte de São Paulo, uma igreja gigantesca. Um grande líder, uma mente brilhante, afiada, uma das mentes mais brilhantes que nós tivemos nos últimos anos no meio evangélico, cedeu à sedução do liberalismo e hoje tem pregado mentiras. Mas isso não é novo. Elimas, ou Bar-Jesus, está aqui, tentando tirar a semente plantada, semeada do procônsul Sérgio. Como ele servia, ele estava perto, ele tinha essa facilidade, não é? Mas o que acontece? O texto diz que o governador diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Chama eles, eu quero ouvir e eu quero que seja agora. Então, o governador convida os dois para ouvi-los. E Sérgio Paulo, ao que parece, tinha um interesse genuíno de ouvir a mensagem dos dois apóstolos. E certamente enciumado, preocupado com seu cargo político, religioso, né, deveria ali sair uma graninha, uns benefícios, morar ali próximo do governador, estar sempre participando dos banquetes, o governador sentado, esposa de um lado, líderes políticos do outro, e tinha um lugar reservado lá para o mágico, para o bruxo, aquele que dá os conselhos. Não é? Nós já vimos essa história no decorrer da humanidade, que os líderes sempre tinham alguém falando, dando conselhos, né? A estrutura e a prática é boa. No entanto, serviam-se muitas vezes de homens assim, mal intencionados. Foi assim o caso da rainha Esther, ao lidar com aquele também filho do diabo, que queria destruir, varrer da face da terra todos os judeus.
Então, certamente enciumado, Bar-Jesus reage, verso 8. Mas opunha-se Elimas o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o governador, o procônsul. Verso 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando neles os olhos, disse... Queridos, a partir daqui temos algo fantástico e terrível ao mesmo tempo. A oposição desse Bar-Jesus fez com que Paulo assumisse uma atuação firme contra as forças do mal. E Paulo se vira para ele e diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor. Ele se direciona para ele, endemoniado, filho do demônio, aquele que tem sido oposição para a mensagem de salvação. Paulo declara isso para aquele homem. Paulo chama-o de filho do diabo, queridos, fazendo claramente uma referência aí ao nome dele mesmo, filho de Jesus, filho da salvação. Em vez dele ser chamado de filho da salvação, agora ele é chamado de filho da perdição. Enquanto ele se depara com dois verdadeiros pregadores do Evangelho, dois filhos de Deus, homens salvos, inspirados pelo Espírito Santo, conduzindo a verdade do Evangelho, ele entende que aquilo estava ameaçando o seu cargo, seu poder, seu dinheiro, que ele de repente pudesse possuir. E prontamente se opõe e recebe a maldição da parte do próprio Deus. Filho do diabo. Já pensou você ser chamado de filho do diabo? Isso não é algo simples. E ainda mais de quem estava vindo. E Paulo deixa claro que o que ele estava falando e fazendo era algo muito sério. Bar-Jesus estava sendo filho da perdição, ao contrário de ser, e tinha a oportunidade, porque era judeu, ouvindo a mensagem do Evangelho, não viu Jesus passar. Eu explico essa minha frase. Paulo pronuncia esse julgamento divino que declara que ele ficaria cego. Por isso, Bar-Jesus foi sentenciado a ficar cego, porque ele não quis e não viu Jesus passar. Queridos, é significativo também a gente ouvir uma sentença dessa vindo do apóstolo Paulo. E a partir daqui nós vamos ver Lucas fazendo assim um jogo de palavras muito interessante. Por que de Paulo vindo aquilo era significativo? Simplesmente porque Paulo, ao contrário de Bar-Jesus, ao ficar cego, Paulo cai, prostra-se diante de Jesus e é transformado, é mudado. E com isso vem a cegueira, para ilustrar e deixar claro: Paulo, você está cego, mas eu vou te trazer a luz, eu vou curar os seus olhos físicos e espirituais. Entenda o que está acontecendo aqui. Paulo olha para a sua vida e olha para aquele homem e sentencia ele a ficar cego. Antes cego, espiritualmente, ele precisou se tornar cego, literalmente, fisicamente, para que houvesse transformação da sua vida, no caso do apóstolo Paulo. O texto diz, por algum tempo. Nós vamos ver o texto do verso de número 10. Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perverter o resto do caminho do Senhor. O 11. Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade. E andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Foi assim com Paulo, não foi?
encontra-se com Jesus, ele cai, e humilhado ele se rende, quando ele pergunta, quando ele ouve a voz de Jesus: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Sou eu, Jesus, a quem você está perseguindo. Acorda, abre o olho, Paulo. E Jesus abre os olhos de Paulo, não espirituais, porque fisicamente os olhos dele são abertos depois, com o seu encontro com o seu primeiro mestre, agora convertido, e passa 3 anos fazendo um seminário, estudando para ser o grande apóstolo que nós conhecemos aqui e agora. Então, provavelmente, Bar-Jesus voltaria a ver, porque o texto diz, por algum tempo. Caminhando para o fim, nós percebemos aí, Lucas, usando esse jogo de palavras interessante, porque o texto vai dizer assim, fixando os olhos nele, perceba, fixando os olhos nele, verso 11, ficará cego, visto que ele mentia e enganava, deixando as pessoas na escuridão. O que ele fazia? Ele fazia truques, bruxaria para enganar as pessoas, e ele seria alvo daquela escuridão. É interessante também Lucas usar aqui termos, que seriam termos médicos, névoa e escuridade. Aqui, Lucas tem intimidade com essa terminologia, não é? E esse vocabulário diz muita coisa, porque Lucas vai apontar para isso que está acontecendo com o bruxo Bar-Jesus, para apontar uma grande realidade. Jesus é o único que traz verdadeiramente a luz aos perdidos. Jesus é o único que transforma verdadeiramente as pessoas. Não tem música, não tem história, não tem testemunho, não tem ação social, não tem você falar bonito, não tem você apologeticamente tentar defender, não tem nada disso. Somente o verdadeiro evangelho pode mudar a pessoa, pode perverter de uma forma com que a pessoa nunca houve essa ação em sua vida, nunca houve uma transformação verdadeira, nunca houve algo que tirasse as vendas dos seus olhos. O evangelho somente faz isso, transforma, muda a vida das pessoas. E para finalizar, Lucas retrata que tem alguém, mais uma vez, perceba, fixando os olhos, ficará cegos, névoa e escuridade. Só que tem alguém aqui nesse meio que acontece algo interessante, verso 12. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Jesus abriu os olhos de Paulo. Paulo, através do poder do Espírito, cega Bar-Jesus. O Espírito Santo abre os olhos de Sérgio Paulo, transformando, mudando completamente a vida daquele homem. Percebeu, queridos? No caminho da pregação do Evangelho, certamente nós iremos encontrar oposição. E eu concluo da seguinte maneira. Uma igreja missionária, queridos, e nós precisamos ser uma igreja missionária, ela depende exclusivamente do seu Senhor para conduzi-la. Ela é conduzida pelo Espírito Santo, não ao bel prazer de quem quer ou quem queira, quem concorre para ser ou fazer alguma coisa, nada disso. A igreja missionária, a igreja do Senhor, é produzida, alimentada, conduzida, sustentada pelo Espírito Santo. Ela envia e apoia os seus missionários. Ela é constituída de membros capacitados que conhecem a Escritura verdadeiramente e agem de conformidade à vocação que foram chamados. Seus missionários enfrentarão oposição.
Todos eles, queridos, todos os missionários. E se você se envolver com missões, e eu não estou falando, eu vou para missões, vou para a Índia, vou para o Cazaquistão, vou para o Japão. Não, estou falando aqui, já, agora, amanhã. Se você se envolver com o evangelismo, você vai encontrar oposição. Evangelismo de verdade. Torno a dizer, ficar dando tapinha nas costas das pessoas e dizendo, mostrando soluções temporárias, soluções vãs, não vai trazer mudança para a vida das pessoas. Entenda isso. É urgente isso. Se você tem a oportunidade de falar para alguém, fale, Jesus pode salvar a sua vida. Jesus é o único que venceu a morte. Jesus é o próprio Deus que desceu à terra para nos conduzir a uma salvação. Seus missionários certamente enfrentaram, mas avançaram, pois o poder de Deus está com ele, como assim prometido no capítulo 1, verso 8. Sempre que responderam à vocação, gente, quando eu digo vocação todos nós temos vocação. Quando o Senhor nos chama, todos nós aqui fomos chamados para pregar o Evangelho. Todos nós, sem exceção. Mas eu sou tímido. Vença a timidez e cumpra a sua vocação. Mas eu não falo bem. Estude para isso. Mas eu não consigo. Dedique-se e você vai ver o Espírito Santo te usando para que o Evangelho avance. O poder de Deus estava com eles sempre que responderam à vocação. O Espírito Santo prometido pelo Cristo faz com que o nome dele seja exaltado, porque assim Deus quer. E o Evangelho vai avançando, avançando e avançando. Para você que gosta de anotar, anote alguns pontos aí da aplicação. Queridos irmãos, o que Deus nos deu foi um belíssimo privilégio e você tem ignorado, evitado, dado de ombros. Você tem dado de ombros para esse privilégio que Deus te deu, que é anunciar a mensagem do Evangelho. Não, pastor, mas eu de vez em quando eu falo. Ele nunca disse de vez em quando, ele disse em tempo e fora de tempo. Mas, pastor, eu sou muito ocupado. Seja evangelista lá na sua ocupação. Se você tem posição de liderança, seja corajoso e avance com o Evangelho lá na empresa, onde você está. Se você tem oportunidade, abra sua Bíblia e fale do Evangelho. E aqui eu vou dizer algo importante para você refletir. Você que está espalhado aí nas empresas, por aí. Existe um projeto chamado Mais Um. Irmãos dedicados à capelania empresarial. Empresas pelo Brasil afora têm contratado pessoas para fazerem devocionais nas empresas. E aí? Qual a desculpa que se dá agora? Quando a gente se envolve nesses trabalhos, e eu tive o privilégio de me envolver, sabe as pessoas que mais dão trabalho? Os crentes. Não comparecem. Tem um momento lá, eles não vêm, eles ficam discutindo se é pentecostal, se não é, se é reformado, se não é. Qual é a sua igreja? Qual é a sua igreja? Essa foi a pergunta que eu mais ouvi no período que eu trabalhei no Hospital 8 de Maio, na capelania lá na pandemia. A minha resposta era sempre a mesma. É importante saber a minha igreja? Não, porque eu queria saber, eu queria ir lá conhecer. Mentira, não queria, tanto que nunca vieram. Nenhuma dessas pessoas. Mas qual é a igreja? Porque por trás disso tem os preconceitos, as pré-concepções a respeito do que é e o que não é. E eu sempre respondia isso. Olha, eu estou aqui para falar de Jesus. Você vai a alguma igreja? Vou. Então, faça corpo, seja presente. Quando nós formos fazer o trabalho lá, seja você o primeiro. E louvado seja Deus. Porque Ele mesmo levanta pessoas lá, líderes lá dentro,
que paravam tudo num hospital, em plena pandemia, e dizia, pastor, pode começar. Ô, fulano, vem cá, nós vamos orar agora. Eu achava fantástico isso. Não tinha opção não, o chefe estava mandando. O enfermeiro-chefe, orgulho da mamãe, fazia isso e eu olhava aquilo e falei, Deus é bom demais. E você aí com medo de falar, o que vão achar? Fale na hora do almoço, fale lá nos 15 dias, para de ir para um lugar escondido para dormir, para o banheiro. Chama a pessoa que lá está querendo conselho, lá, senta junto e fala de Jesus para essa pessoa, porque ela está indo para o inferno. Você não entende isso? Que a mensagem é essa de salvação? É óbvio que pelo caminho algumas pessoas não vão aceitar, vão se opor, vão ser bajesos da vida, vão ser pessoas que vão atacar, vão dizer, o pastorzinho lá está querendo dinheiro, olha lá o crente idiota que fica dando dízimo para o pastor ficar rico. É isso que vão fazer. Enquanto isso, você faz assim, ó. Não é o momento para isso, eu peço a você que aguarde e a gente conversa no final. Quando a gente entende que a oposição do Evangelho, é assim que a gente age. Vocês entenderam o que aconteceu? É assim que a gente age. Quando nós olhamos para a obra do Espírito Santo, punjante, vibrante, caminhando, ela vai avançar, porque é o Evangelho de Deus. É o Evangelho da salvação, que cura, que liberta, que transforma. Queridos, o Espírito Santo não age à parte da igreja, o Espírito Santo age em sintonia com ela. É a igreja que jejua e ora, é a igreja que prega, é a igreja que vem à escola dominical, é a igreja que dá o seu nome sim para ter reunião de oração na sua casa, é a igreja que dizima, é a igreja que oferta porque sabe que está num lugar sério, é uma igreja que vai avançando no poder do Espírito Santo. E o Evangelho vai avançando. E nós temos este privilégio. É a igreja que impõe as mãos e despede, mas é o Espírito Santo quem envia os seus missionários. Seja um missionário para o mundo, sejam missionários aqui, lá no seu trabalho, com a sua mãe, com o seu tio que não é crente, com a sua tia, com o seu primo, nos seus relacionamentos. E é esse mesmo Espírito Santo que vai te dar condições para enfrentar essas dores que faz com que você pense em desistir da caminhada e pensar, vou voltar, como João Marcos fez. E que Deus tenha misericórdia de nós. Curve sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai bendito, debaixo do teu poder, da tua graça e misericórdia, mais uma vez, celebramos, adoramos o teu nome nessa noite, porque o Senhor nos conduziu e fez com que a tua palavra fosse anunciada. Teus louvores fossem direcionados única e exclusivamente a ti. E louvamos-te, ó Deus, mais uma vez. E faz, Senhor, com que o teu evangelho avance. Usa-nos, ó Deus, como ferramentas tuas. Ainda que tímidos, ainda que fracos, ainda que trôpegos, ainda, Senhor, que simplesmente pecadores, faz com que o evangelho avance para a honra e glória do teu nome. E munidos, ó Deus, do teu Santo Espírito, possamos anunciar que só Jesus salva verdadeiramente. E é no nome dele que nós oramos e te agradecemos por essa rica oportunidade. Amém.